Fala aí, nação, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos aqui com mais um vídeo e nós iremos falar sobre a situação do Flamengo na procura incessante por um atacante. O principal alvo é o Caio Jorge, mas caso não feche negócio com o Cruzeiro, que está praticamente impossível, 50 milhões de euros é um valor absurdo, é um valor que jamais um clube brasileiro vai eh, ter coragem, mesmo que tenha esse valor. Flamengo e Palmeiras hoje poderia investir, digamos que 50% ou 40, 30, não sei, do seu orçamento anual para contratar somente em um jogador, mas não acredito que ninguém vai fazer isso. Então o Flamengo tem um pesadelo, porque se o Flamengo não conseguir o Carlos Jorge, as notícias é que o Flamengo precisa de um atacante com as mesmas características do Caio Jorge. Então virou uma obsessão, virou algo que, cara, qual é a palavra que eu encontro para isso aqui? Ou Caio Jorge ou clone dele. Então é algo bem estranho, né? Então o Flamengo tem esse pesadelo chamado Caio Jorge, que é um jogador que tem as características que o Flamengo precisa. E segundo a matéria, é que o Flamengo não pretende um substituto para o Pedro, mas sim um atacante móvel que caia pelas pontas e jogue junto com o Pedro. Essa é a última informação, certo? Então, o Flamengo está na procura desse jogador aí que, se não for o Caio Jorge, tem que ser alguém com as mesmas características e parece que no mundo do futebol existe poucos jogadores com essa característica. O que dá a entender é que são raríssimos, jogadores extremamente raros. Não dá para ir para uma liga aí da Europa, na América do Sul, não existe a equipe do Flamengo, o scout do Flamengo, seja lá o que for, procurar e encontrar um jogador que jogue bem caindo pelas pontas, um atacante móvel, não existe, é tão difícil assim, será? Então por isso nomeei essa parte do nosso vídeo como pesadelo chamado KJ, que é a obsessão do Flamengo e que se não for ele tem que ser com as mesmas características. O problema é encontrar o jogador com essas características. Pessoal, interessante aí, a gente observar um detalhe. Quando o BAP fala que tem R$ 1 bilhão para negociar, eh, se possível, gastaria R$ 1 bilhão para ganhar tudo. É 1 bilhão, é muito bonito, é muito dinheiro, mas quando converte isso para euro, não se trabalha no mercado, não se negocia em reais, nem dentro do Brasil. O Flamengo não ofereceu R$ 200 milhões para o Cruzeiro. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. Nem dentro do Brasil, clubes brasileiros se trabalha nas cifras, em cifras reais, é euros. Então não existe. Não existe R$ 1 bilhão, existe 157 milhões de euros. Esse é o suposto valor que o Flamengo tem para investir, se possível, certo? De 1 bilhão, vamos cair para 157 milhões de euros, porque nem no Brasil se trabalha em reais. Então realmente é um pesadelo. O Caio Jorge mesmo é, por enquanto, dos flamenguistas, do Flamengo, da diretoria do Flamengo, de todos, porque é o nome, o alvo, o Cruzeiro não negocia por menos de 50 milhões de euros, já fez a segunda proposta, foi recusado, e tudo indica que se vier a terceira, e se não for sendo, se vier a terceira, sendo jogador, valor mais jogador, vai ser recusada, tem que ser 50 milhões de euros, e o Flamengo procura um atacante com essas características. Que pesadelo. Virando a página, o Paquetá pode continuar ainda dando lucro ao Flamengo. É possível que o Paquetá ainda aí traga para os
cofres do Flamengo, aproximadamente aí quase 7 milhões e algumas cifras, quase 8 milhões de reais, porque o Tottenham está bem interessado no jogador do West Ham e fala-se em 29, 28 milhões de euros a transferência do Paquetá do West Ham para o Tottenham. E o Flamengo, segundo aí um regulamento da FIFA de cortesia, de bônus, de agradar e valorizar quem revela grandes jogadores, dentro de todas essas cláusulas, o Flamengo tem direito aí de 7 para 8 milhões de reais. O Paquetá ainda continua dando lucro ao Flamengo, se caso for transferido para o Tottenham. Pessoal, outra notícia bem legal e interessante é que o Chelsea colocou o Felipe Luiz na lista principal de possíveis treinadores a ser contratado. O, o atual treinador, o Mareza, foi demitido, mas o atual treinador do Chelsea hoje é o Lian Rosselló, né? Lian Rosselló, que era do Strasbourg, né? Da França. Ele foi o nome, mas estava entre Felipe Luiz e Lian Rosselló da França, do Strasbourg da França. Segundo, o Felipe Luiz foi apontado como um dos candidatos para assumir o comando do Chelsea da Inglaterra, em substituição ao Enzo Maresca. Segundo informações divulgadas no domingo, dia 4, hoje, né? 4 é hoje, pelo jornal inglês The Telegraph, o técnico do Flamengo disputou a preferência da diretoria com o britânico, eu falei francês não, com o britânico Lian Rosselló, atual treinador do Strasbourg. Eu fiquei pensando aqui sobre essa possibilidade, se enquanto o Chelsea colocava o Felipe Luiz como na lista de preferências, será que isso chegou até o Felipe? Será que enquanto um clube, a diretoria de um clube específico monitora um jogador, um treinador, de alguma forma esse atleta, ou quando um clube está de olho em um treinador, monitorando esse treinador ou esse jogador, ele consegue ter acesso, ele sabe, ou isso fica nos bastidores do clube? Porque eu fiquei pensando aqui, será que mas só que o Enzo foi demitido no dia primeiro, né? Isso aí o Flamengo renovou o contrato com o Felipe Luiz bem antes, né? Foi antes disso. Então, não sei. Eu estava aqui querendo criar uma teoria da conspiração em que o Felipe ficou sabendo dessa proposta de alguma forma e aí ficou adiando, como foi o que aconteceu nos acréscimos. O Felipe renova com o Flamengo. Mas não, aqui é teoria da conspiração, tá certo? Não estou afirmando nada, somente querendo ponderar com vocês e imaginar se haveria a possibilidade do Felipe Luiz ficar sabendo que o Chelsea possivelmente eu faria uma proposta para ele e assim ele deixou, foi fazendo o Flamengo esperar, né? Esperar e até o último momento renovou com o Flamengo. Mas aí é uma especulação minha, tá certo? Mas a realidade é essa. Veja que o Felipe Luiz, no primeiro ano como treinador, já ficou na lista de preferência, né, do Chelsea, a principal liga do planeta, né, simplesmente a Premier League, que é a principal liga do planeta Terra, e o Chelsea um dos maiores do mundo, né, o atual campeão mundial, o atual campeão do Mundial de Clubes. Ganhamos dele, né? 3-1. Foi um jogaço, o melhor jogo do Flamengo em 25. Mas enfim, é impressionante aí mesmo como o Felipe Luiz está sendo monitorado e como o Felipe Luiz está sendo aceito no mundo do futebol. No mundo do futebol, certo? Acredito que o Felipe não rescindirá com o Flamengo. Se o contrato é até o final de 27, acredito que ele vai cumprir. Mas sem dúvidas, os últimos 2 anos de Felipe no Flamengo. Acredito que o Felipe não rescindirá o contrato e se houver alguma proposta de fora,
acredito eu que pelo caráter, pela postura, pelo que o Felipe fala, ele não aceitaria, ele cumpre o contrato. Isso é a minha posição. Mais dinheiro, sei lá, não sei o que pode acontecer. Até agora, na minha opinião, o Felipe ele cumpre os 2 anos no Flamengo. Agora o que eu não posso garantir é que se o Flamengo começar a declinar e dar tudo errado, o Flamengo eh, garantirá o Felipe Luiz até o final de 27, aí já é outra história. Ou seja, acredito que o Felipe não sairá do Flamengo até o final do seu contrato, como também, como não posso garantir que se o Flamengo for muito mal nos últimos 2 anos, o Flamengo não demita o Felipe Luiz. Aí eu já não garanto, né? Clube é assim, deu tudo ruim, a culpa é do treinador e a primeira vítima é o treinador. Então, assim, posso garantir que o Felipe cumpra o seu contrato, mas não posso garantir que se o Felipe for muito mal, o Flamengo não o demita. Mas o Felipe sabe que se for demitido ou após 27, independente do que aconteça nesses 2 anos, haverá mercado para o Felipe. É realmente um técnico muito promissor, porque no seu primeiro ano como treinador mesmo de um clube profissional, que ele treinava a base do Flamengo, já teve na lista de preferência simplesmente do Chelsea, certo? E da liga mais importante do planeta, que é a Premier League. Mas o escolhido foi Lian Rossignol, por enquanto, do Estrasburgo, né? Mas futuramente, com certeza, o caminho do Felipe é a Europa. Pessoal, um forte abraço e até não sei quando, pode ser a qualquer momento. Fui!